Olá, pessoal, muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para falar do primeiro da série de 8 vídeos enfocando as teses repetitivas do TST, ou seja, firmadas em incidente de recurso de revista repetitivo, analisando o tema de dano moral. E nós vamos começar hoje falando com um tema importante, que diz respeito à possibilidade ou não de exigência de certidão de antecedentes criminais na admissão. Será que o empregador ele pode validamente exigir que o empregado apresente uma certidão de antecedentes criminais como condição para a admissão? Essa matéria foi já examinada pelo Tribunal Superior do Trabalho. E o que ficou decidido nesse tema, que é um tema importante, que pode vir a cair na prova de vocês? Como vocês sabem, a sistemática do recurso de revista repetitivo acabou sendo adaptada na Justiça do Trabalho por meio da emenda regimental 7 do TST, da resolução 224. Então, o que acontece? Quando um determinado acórdão regional estiver em consonância com uma tese num tema de IRR, esse recurso de revista ele vai ser barrado no próprio TRT. E se a parte quiser discutir, ela pode discutir mediante agravo interno. O agravo interno vai ser apreciado pelo colegiado do TRT, que é a autoridade aquo no recurso de revista, e se a decisão for mantida, não há mais como subir esse recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, quem opera em direito precisa conhecer as teses vinculantes e também quem é da área do concurso precisa mais ainda redobrar a atenção, porque certamente vão ser cobrados esses temas em prova. E aí eu falei, inclusive, em um vídeo anterior explicando a importância de estudar as teses vinculantes, e hoje nós vamos falar propriamente da tese número 1, firmada em IRR pelo TST. O que esse tema debate, né, professora? Vamos lá, vamos ver o que é que ele debate. Olha só, o tema número 1, ele debate a exigência de certidão de antecedentes criminais na fase pré-contratual. Então, será que o empregador ele pode validamente exigir que o empregado apresente, como circunstância ali condicionante à contratação, uma certidão de antecedentes criminais? Ou seja, para viabilizar a admissão do trabalhador, será que é possível exigir isso como um requisito prévio ao emprego? Então, o TST ele se voltou com relação a esse tema e decidiu algumas situações diferentes nessa tese de número 1 de IRR. E o que foi que o TST decidiu? Na verdade, vamos entender melhor primeiro qual era a discussão. A discussão existente era a seguinte: tinha uma parte da doutrina que era a favor da exigência de certidão de antecedentes criminais na relação de trabalho. E aí essa doutrina, essa corrente doutrinária, trazia alguns argumentos. Olha, o direito à informação é um direito do empregador, então o empregador ele tem direito a saber ali do histórico do trabalhador que ele vai contratar. Além disso, a certidão é um documento público, e sendo a certidão como um documento público, ou seja, constituído como um documento público, não se caracteriza a violação à intimidade, eu simplesmente exigir aquele documento como condição de contratação. Ainda, essa corrente dizia o seguinte: há respaldo na lei. A lei permite que, em relação a determinadas categorias, ou seja, determinados profissionais, a própria lei prevê essa possibilidade de exigência de antecedentes criminais. Inclusive, a gente pode dar um exemplo aqui de vigilantes, de motoristas de transporte, né? A NTT faz essa exigência. E aí a empresa teria, então, aquela responsabilidade empresarial, porque a empresa responde de forma objetiva pelos atos dos seus empregados, dos seus prepostos. O Código Civil ele é muito tranquilo com relação a isso. Então, essa corrente dizia, não, é possível sim, a gente pode exigir validamente uma certidão de antecedentes criminais, mesmo porque o empregador ele pode vir a ser responsabilizado por atos dos seus empregados. Então, todas essas correntes eram correntes ali trazendo argumentos a favor de exigir, da possibilidade de exigir certidão de antecedentes criminais. Agora, olha só, essa corrente dizia ainda que a simples exposição, a exigência, né, da apresentação da certidão sem exposição pública não gera dano. Então, se a empresa vai lá como requisito da admissão, pede a certidão de antecedentes criminais, e ela não expõe isso para ninguém, ela não compartilha essa informação, isso não geraria dano subjetivo ali a ser indenizável. Essa corrente falava isso. E trazia sempre o argumento da prevenção, da segurança, da responsabilização do empregador, inclusive trazendo argumentos, olha, isso é uma prática comum em concursos públicos. Então, como que eu posso
em determinadas categorias e até mesmo em concursos públicos, exigir a certidão de antecedentes, mas no âmbito da relação de emprego eu não posso. Então, todos esses argumentos eram a favor da possibilidade de exigência, né? Tudo isso foi discutido, inclusive porque esse processo que deu origem ao IRR1 foi um processo em que houve um amplo debate público, com audiência pública, com a participação de diversos amigos da corte no TST, e todos esses argumentos foram trazidos ali para os representantes de empresas, muitas vezes trazendo ali esses argumentos a favor da exigência de certidão de antecedentes. Mas, obviamente, nós tínhamos uma parcela, uma corrente doutrinária, que também veio ali como amigo da corte nos autos, para defender a inexigência, ou seja, argumentos contrários à exigência dessa certidão de antecedentes. E o que essa corrente trazia? Olha, a exigência de certidão de antecedentes criminais viola a intimidade e a honra do trabalhador, né? E ainda mais estigmatiza os egressos do sistema prisional. Então, aquela pessoa já cumpriu pena. Então, eu não tenho que estar exigindo certidão de antecedentes criminais, até porque isso pode obstar o pleno emprego. E aí dizia, viola a intimidade, acaba estigmatizando pessoas egressas, fere, presunção de inocência. Então, assim, como que eu vou exigir uma certidão de antecedentes criminais e condicionar minha admissão a um histórico positivo? E como isso não pode impactar, inclusive, na presunção de inocência, né, no próprio direito ao esquecimento, inclusive violando a privacidade e a intimidade do trabalhador, dificultando o acesso dos egressos do sistema prisional a uns empregos, né? Então, dizia que restringe o direito ao trabalho, a função social do contrato, e que isso, portanto, gera dano moral em ré ipsa, ou seja, só o fato de você exigir do seu trabalhador que ele apresente como condição prévia ao emprego a certidão de antecedentes já seria suscetível de causar dano em ré ipsa, beleza? Então, direito ao esquecimento, reintegração social, dizendo que essa corrente dizia, esses argumentos diziam que simplesmente o fato de existir essa certidão de antecedentes, ela não significa necessariamente que o trabalhador ele vai se comportar da mesma forma. Então, a certidão de antecedentes ela não garantiria a segurança, como a corrente a favor dizia, né? Até porque não necessariamente você tem uma garantia que a pessoa que se comportou de uma determinada maneira, ela vai seguir se comportando da mesma forma. Então, essa corrente fala ainda que esse tipo de previsão impacta desproporcionalmente negros, né, pobres, fere a Convenção 111 da OIT, que é uma convenção que trata sobre o direito da antidiscriminação, assim como a Lei 9.029, e ela ainda pode incluir registros que estejam, inclusive, desatualizados, registros irrelevantes que acabarão ali sendo constados naquele histórico do trabalhador, mesmo quando não houver uma atualização. Então, todas essas correntes eram contrárias, portanto, à exigência. Bom, e o que é que prevaleceu, né? Bom, o que prevaleceu foi o seguinte, olha só, eu posso exigir certidão de antecedentes criminais? Na prática, você pode, dentro de determinadas situações. Que tipo de situação? Eu vou contratar uma pessoa para cuidar de idosos, eu vou contratar uma pessoa para cuidar de um vulnerável, de uma criança, eu vou contratar um vigilante que tem previsão legal, eu vou contratar uma pessoa para motorista, a própria NTT exige que você tenha certidão de antecedentes. Então, se houver um permissivo legal ou uma justificativa que exija uma fidúcia especial naquela determinado tipo de prestação de serviço, naquela determinado tipo de relação de trabalho, aí sim eu poderia entrar e pedir uma certidão de antecedentes. Agora, se essa certidão de antecedentes ela não se justifica, seja porque ela é discriminatória, seja porque não existe lei prevendo, ou porque a função ela não exige ali um cuidado maior, aí realmente seria uma exigência discriminatória e, portanto, geraria, inclusive, dever de indenizar, tá bom? Então, se eu tenho ali uma exigência de certidão de antecedentes criminais sem considerar a previsão legal, então a lei que pede, a lei que exige, como no caso do vigilante, ou ainda a natureza do ofício, uma confiança especial, como, por exemplo, ao trabalhador doméstico, principalmente aquele que vai cuidar de idosos, vai cuidar de crianças. Então, sem esses discrimes válidos, essa certidão ela seria, sim, ilícita, discriminatória, ainda passível de gerar dano moral. Quando que vai ser legítima, portanto, professor? Olha só, se houver previsão legal, como nós vimos aqui
Exemplo, vigilante. Então, eu posso exigir para vigilante? Posso. Por quê? Porque a própria lei dos vigilantes prevê isso como uma exigência, a apresentação da certidão de antecedentes. Então, para vigilante, pode pedir? Pode. Ainda, quando a natureza da função ou o grau especial de confiança dessa função, como, por exemplo, trabalhadores domésticos, motoristas de carga, trabalhadores que trabalham ali com dados sigilosos, que poderiam vazar esses dados. Então, nesses casos, ainda que não haja uma previsão legal específica, existe uma fidúcia, uma confiança especial que requer, que exige, portanto, aquela apresentação da certidão. Agora, por outro lado, se a gente não está diante de uma situação em que é legítima a certidão de antecedentes criminais, seja porque a lei permite, seja porque a função, a natureza da função do ofício também permite, a gente vai estar diante de uma situação de exigência discriminatória e, portanto, passível de causar dano moral. Mesmo que a pessoa seja contratada, ela pode depois ingressar com a ação na justiça pedindo dano moral, porque ela foi obrigada a exibir essa certidão de antecedentes na contratação. Tranquilo? Então, gente, agora explicando todos os argumentos a favor, os argumentos contrários, eu vou trazer cada uma das teses que foram fixadas aqui, que certamente orientarão vocês em futuras provas. Olha só, o que diz o item 1, na verdade, a tese 1 desse tema, o tema número 1 de RR do TST. Diz que não é legítima e caracteriza lesão moral a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego, quando traduzir tratamento discriminatório ou mesmo não se justificar em razão de previsão da lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. Então, a professora pediu certidão de antecedentes criminais. Nem era exigência legal no caso, não era um vigilante, não era um motorista, que a NTT exige. Também não era uma função que exigisse uma fidúcia especial, que tivesse uma natureza que realmente tornava necessária aquela certidão. O que é que eu vou ter? Uma situação ilegítima, uma situação discriminatória que gera dano moral. Agora, por outro lado, se eu tenho uma certidão ali de um candidato a emprego, né, que foi exigida dele, portanto, mas porque é amparada em norma expressa, né? Então, por exemplo, é amparada em uma lei expressa previsão legal, como é o caso dos vigilantes, que tem essa expressa previsão legal, ou ainda se justifica em razão da natureza do ofício ou do grau especial de confiança exigido. E aqui o TST falou exemplificativamente de algumas situações, como empregados domésticos que trabalham ali no âmbito residencial, então já é realmente de fato uma relação muito mais próxima, que muitas vezes vai exigir um grau especial de fidúcia. Ainda, cuidadores de menores, idosos ou deficientes, que são vulneráveis, muitas vezes pessoas que não conseguem muito bem se defender. Então, ali também poderia ser justificável, inclusive em creches, asilos ou instituições afins. E ainda motoristas rodoviários de carga, porque aí a gente tem a exigência da própria NTT, empregadores que laboram em setor de agroindústria, no manejo de ferramentas de trabalho pérfuro-cortantes. Então, a pessoa vai ficar ali com o instrumento pérfuro-cortante a jornada inteira. Se ela tiver um histórico, por exemplo, de violência, aí seria interessante o empregador conhecer esse histórico, mesmo porque ele pode vir a ser responsabilizado se houver uma agressão no ambiente de trabalho. O empregador ele responde de maneira objetiva, mas precisa ter uma justificativa. Então, por exemplo, trabalha no setor de agroindústria que maneja instrumentos pérfuro-cortantes. Aí a gente tem uma justificativa para isso. Bancários e afins e trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas. Então, se a pessoa teve um histórico, por exemplo, de ter participado de tráfico, alguma relação anterior, e ela vai trabalhar com substância tóxica, isso também é algo que precisa ser conhecido pelo empregador. Então, vai trabalhar com substâncias tóxicas, entorpecentes, vai trabalhar com arma, ou ainda trabalhadores que atuam ali com dados sigilosos, com tratamento desses dados, haveria necessidade também, né, e haveria possibilidade de se exigir essa certidão de antecedentes criminais. Agora, professora, não é esse o caso. Nem é a situação que envolve previsão legal, nem é uma situação em que a natureza do ofício ou mesmo o grau de fidúcia da função exigem que haja ali aquela certidão de antecedentes. Simplesmente foi uma exigência discriminatória, limitadora do pleno emprego, que viola, inclusive, o direito de esquecimento dos egressos, né, do sistema prisional, que acabam restringindo a sua colocação no mercado.
E aí, será que eu preciso provar esse dano para receber ali uma indenização? Ou então, será que se eu for contratado, eu perco o meu direito à indenização? O TST diz que não. Ou seja, a exigência de certidão de antecedentes, quando ausente alguma das justificativas supra, ou seja, se não for ali uma previsão legal, nem for uma legitimidade em função da natureza do ofício ou mesmo do grau de confiança exigido na função, não tem nenhuma discriminação ali, nenhuma justificativa que ampare essa discriminação, aí é um ato ilícito, inclusive gera, olha só, dano moral in re ipsa, passível de indenização, independentemente de o candidato a emprego ter ou não ter sido admitido. Então, mesmo que ele tenha sido admitido, ele trabalhou, ele pode depois ingressar com a ação na justiça pedindo dano moral pelo fato de ter sido obrigado a exibir uma certidão de antecedentes criminais, certo? Gente, agora aqui, ó, ratio decidendi. É muito importante a gente, quando estuda as teses vinculantes, até para fazer uma distinção, quem opera direito aqui, e que por vezes vai precisar fazer um recurso de revista para o TST. Se esse recurso de revista ele for barrado pelo exercício do primeiro juízo de admissibilidade, o presidente do tribunal for lá e barrar, o recorrente ele ainda vai ter a possibilidade de agravo interno. E o que ele vai precisar demonstrar no agravo interno? Que há um distinguish. Então, é muito importante conhecer as razões centrais de decidir de cada uma das teses do TST, porque justamente essas razões centrais de decidir é que vai dar ali a exata noção do que foi discutido naquele caso, até para se fazer uma distinção. E aí, quais foram as razões centrais de fixação da tese nesse caso? Primeiro, a exigência sem previsão legal ou ainda justificativa funcional ou fiduciária é discriminatória e, sendo discriminatória, lesiva a dignidade da pessoa humana. E essa exigência indiscriminada, ela pode inclusive frustrar a reinserção social e o direito ao trabalho. Então, se, por exemplo, fosse pacificado que toda profissão, então a pessoa vai trabalhar como vendedora de uma loja de roupa. Aí eu vou lá e peço certidão de antecedentes criminais. Para todo e qualquer tipo de emprego, sem nenhum descrime específico que pudesse justificar, simplesmente fosse franqueado livremente solicitar essas certidões de antecedente, isso prejudicaria o direito ao trabalho, prejudicaria também a reinserção social. E outra, a certidão, ela não é apta por si só para garantir um ambiente de trabalho seguro, mesmo porque ela revela o histórico daquele trabalhador candidato ao emprego, mas não significa dizer que ele necessariamente vai manter a mesma conduta. E tem outras formas, inclusive, mais adequadas, como o teste psicológico, para aferir, portanto, essa conduta. E quais foram os fundamentos invocados? E aqui, especialmente, meus amigos aqui, concurseiros, se vocês quiserem fundamentar a eventual questão discursiva, ou mesmo uma peça prática que envolva essas questões, né? Ou ainda você que opera o direito e tem um recurso que você vai fundamentar, né, que trata desse tema. Quais foram os temas que foram tratados aqui? Olha só, artigo 5º da Constituição, especialmente aqui esses incisos que falam dos direitos de personalidade, liberdade do exercício de profissão, vedação à prisão perpétua. Professora, por que vedação à prisão perpétua? Porque se você não tem o direito ao esquecimento e você carrega ali aquele crime que você cometeu para todo lugar que você vai, sendo necessário ali apresentar certidão de antecedentes, você é como se estivesse perpetuamente pagando por aquele ilícito que você cometeu lá no passado. Certo? Ainda, a Convenção 111 da OIT, importantíssima, veda discriminação no acesso ao trabalho. Então, aqui seria uma discriminação, especialmente quando sem motivo legítimo, sem previsão legal, sem que a natureza do ofício justifique. E ainda, a Lei 9.029, outra lei muito importante no direito da antidiscriminação, lá no artigo 1º, proíbe práticas discriminatórias para acesso ao emprego. Também o artigo 202 da LEP, da Lei de Execuções Penais, ele proíbe expressamente de constar certidão de antecedentes, ou seja, constar antecedentes na certidão após o cumprimento da pena. Então, todos esses fundamentos foram invocados na fundamentação desse processo paradigmático, né, que foi decidido aí sobre o IRR1, e que vocês poderiam fundamentar na prova. Assim como o artigo 748 do Código de Processo Penal, ou seja, que aquela reabilitação impede menções a futuras condenações, e o próprio artigo 710 do CPP também, que o trabalho é requisito para o livramento condicional. Então, como você vai assegurar o acesso ao trabalho se você tem ali o tempo todo algo fazendo você lembrar, né, daquele histórico que você teve, né? Então, gente,
Quais foram os princípios fundamentais utilizados na ponderação? Porque é lógico que, de um lado, a gente tinha os princípios fundamentais do empregado, o empregado egresso do sistema prisional e que queria o direito ao esquecimento, e do outro lado, nós tínhamos o direito dos empresários, da empresa, né, do empregador, de exigir em determinadas situações, pelo acesso à informação, pela responsabilização objetiva com relação ao lado dos seus empregados. Então, o que foi ponderado aí? Dignidade da pessoa humana, solidariedade e função social do contrato, direito ao esquecimento, liberdade de trabalho, que está lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, o artigo 5º fala desse direito ao trabalho, a liberdade de ofício e profissão, a isonomia e também a proporcionalidade. Inclusive, o TST ele acabou adotando um raciocínio de proporcionalidade, e admitiu apenas hipóteses excepcionais quando exigia a certidão de antecedentes criminais estivesse fundamentada em alguma daquelas situações, previsão legal, ou mesmo se tratando de um ofício que, por sua natureza, justificasse, ou ainda uma fidúcia especial no cargo que aquela pessoa vai exercer, tá? Casos exemplificativos, tá, gente? Lembrando aqui que a previsão do tema 1 do IRR é uma previsão exemplificativa, ele deixa isso claro. Quais foram? Profissões com expressa previsão legal, aí a gente tem aqui a Lei 7.102 dos vigilantes, então essa lei prevê a exigência de certidão de antecedentes na admissão. Ainda, atividades com risco elevado ou alta fidúcia. Por exemplo, alta fidúcia, doméstico, o trabalhador doméstico ele é inserido no âmbito pessoal, privado, familiar do empregador doméstico. Então, justamente por isso, a certidão de antecedentes se justificaria. Ainda, cuidadores, né, de idosos, crianças deficientes, inclusive em creches, asilos, instituições congêneres, motoristas de carga, essa exigência se fundamenta, se justifica, está lá na própria NTT. Também na agroindústria, quando envolve o uso de facas ou instrumento pérfuro-cortantes, então também pode justificar a exigência de certidão de antecedentes, assim como os bancários que exercem atividades similares, ainda como aqueles que tratam dados, todos esses poderiam ter ali, portanto, exigida a certidão de antecedentes, e também trabalhadores com armas e substâncias tóxicas, tá? Então, aqui também é o TST nessa ponderação considerou que poderia haver essa exigência de certidão de antecedentes. Agora, por outro lado, o que é que não pode? Qual é o tipo de exigência que poderia, inclusive, causar dano moral? Exigência sem previsão legal e justificativa razoável. Ou seja, você não vai poder eliminar, por exemplo, uma entrevista, uma avaliação psicológica e dizer, ao invés de fazer a entrevista e a avaliação psicológica com o candidato a emprego, eu vou pedir a certidão de antecedentes criminais de forma ali indiscriminada. Não, você pode, se houver um descrime, um motivo, né? Como a gente viu, previsão legal, natureza de fidúcia especial da função, a natureza específica do ofício. Aí você pode pedir, mas não para substituir isso por uma outra situação que também poderia trazer elementos importantes ali para o empregador, como a própria entrevista e avaliação psicológica. Ainda, se você pede essa certidão de antecedentes sem nenhuma correlação com a função, por exemplo, um vendedor de loja de roupa, não tem ali nenhuma, não trabalha com arma, não trabalha com substâncias tóxicas, entorpecentes, com substâncias pérfuro-cortantes, não trabalha com dados sigilosos, não teria nenhum motivo para justificar essa certidão de antecedentes e, portanto, não poderia que o empregador impor genericamente a todos os candidatos. Né? Assim como se isso pudesse, né, se fosse permitido, na verdade, poderia haver uma discriminação ali a todos os egressos do sistema penal, tá bom? E aí, gente, olha só que interessante, não precisa do dano em si. Eu não preciso que a minha contratação tenha sido recusada após eu exibir a minha certidão de antecedentes para que eu possa ingressar com uma ação de indenização na justiça, ou seja, para que eu possa ter um dano moral indenizável. Basta a exigência. Mesmo que tenha sido exigido de mim a certidão de antecedentes criminais, eu apresentei e fui contratado, depois, se aquela exigência ela se mostrou uma exigência abusiva, porque não respaldada por lei, nem pela natureza de fidúcia especial da função, o que vai acontecer é que isso viola a intimidade e privacidade do candidato, submete o trabalhador a como se fosse uma espécie de prova de honestidade,
e gera, portanto, dano moral, que é aquele dano moral in re ipsa, ou seja, eu não preciso nem comprovar que realmente aquele fato me causou um abalo, tá? Porque ainda vai dificultar também o trabalho, o egresso do egresso ali do sistema prisional. E aí foram destacadas nessa decisão, na decisão que foi, né, justamente o caso paradigma desse tema, algumas decisões que eu deixei aqui para vocês no material, até para que vocês possam dar uma olhada nos fundamentos, tá, pessoal? Mas foi isso aqui que eu trouxe para vocês. E o que vocês têm que ter em mente, assim, para o eventual prova, ou mesmo para um caso da vida prática de vocês, é o seguinte: a licitude dessa exigência vai depender de uma previsão legal ou de uma justificativa funcional. Então, ou a lei que permite, que pede essa apresentação da certidão de antecedentes, como no caso dos vigilantes, ou existe uma justificativa, porque se trata de um trabalho prestado no âmbito doméstico, ou um trabalho prestado envolvendo um vulnerável, como um menor, um deficiente, um idoso, ou ali um trabalho envolvendo entorpecentes, envolvendo arma de fogo, envolvendo uma situação ali de manipulação, de acesso a dados sigilosos, bancários, tudo isso foi considerado possível justamente pela natureza da fidúcia especial que se exige desses trabalhadores. Agora, se não tiver nenhuma causa que justifique, aí essa exigência de certidão de antecedentes ela vai ser meramente discriminatória. E, inclusive, essa lesão moral ela é presumida, tá? Gente, cuidado, porque essa tese aqui que eu falei para vocês, na verdade, o tema 1, que se subdivide em 3 teses que nós vimos aqui, ele é vinculante, é um tema vinculante e orienta casos futuros. E, inclusive, barra o recurso de revista lá no TRT. Recurso de revista nem sobe para o TST nesses casos, porque o próprio presidente do TRT, vendo que a matéria foi decidida de acordo com o precedente no IRR, ele vai barrar e o agravo de instrumento, se não conseguir demonstrar uma distinção, não vai fazer com que aquele recurso suba, tá bom? Então, gente, olha só, importantíssimo aqui essa decisão, como eu falei para vocês, nós temos, né, até a data desse vídeo, a gente tem 8 precedentes vinculantes no TST, do total de 71 em RR, 8 precedentes vinculantes, em sede de dano moral. E aí a gente falou desse primeiro, mas vamos falar na sequência dos outros, dos demais precedentes que abarcam essa hipótese do dano moral. Mas o TST já afetou ali para a pauta de sessão virtual, mais outros precedentes. Então, realmente, aqui a gente vai estar sempre trazendo isso para vocês, porque são muitos temas, mesmo porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, o TST pretende, pelo incidente de reafirmação de jurisprudência, julgar diversos temas que já estão pacificados na corte, para impedir justamente a subida de agravo de instrumento ou recurso de revista sobre temas já pacificados. Então, fiquem muito atentos, ativem o sininho, né, se inscrevam no canal, para que vocês recebam novos vídeos como esse. E se você gostou, coloquem aqui que eu vou ficar muito feliz em saber que ajudei vocês aí nesse ciclo, tá bom, gente? Então, beijo grande e até a próxima.